Olá, eu sou a Mônica Joseph, gerente comercial e marketing da Sanrio. Esse é o Sanrio Cast, podcast da Sanrio, trazendo novidades do mercado de licenciamento e também sobre as marcas que trabalhamos. Para o 5º episódio, estou aqui com o Cid McKinnon. Ele é produtor executivo e diretor de animação da Split Studios e vai nos contar um pouquinho como é o processo de criação dos conteúdos que nós temos nos nossos canais do YouTube Hello Kitty Brasil. Oi, Cid, tudo bem? Tudo bom. Que prazer tê-lo aqui. Como é que você está? Grande prazer, estou bem. Muito legal. Muito obrigada aqui por você estar compartilhando todo esse conhecimento que você tem aí da área de conteúdos. E aí, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Split e dos conteúdos que vocês produzem. Como é que é esse trabalho da empresa? Ah, legal. Então, a gente é um estúdio de animação. A gente também produz games, né? Que legal, não sabia. Você não sabia? Não, essa é não. novidade. É que a gente é muito conhecido pela parte de animação que a gente já faz faz o quê? Uns 13 anos, desde 2009, né? E, enfim, hoje a gente é um dos principais estúdios de animação de série de TV, que é o nosso core business, né? A gente faz, enfim, diversas séries que estão por aí passando, inclusive a Hello Kitty. Enfim, a gente tem conteúdo nosso também. Mas, enfim, a gente faz outras coisas também. A nossa parte de game, as pessoas acabam não conhecendo tanto porque a gente não costuma prestar tanto serviço, né? E nossos games são todos autorais. Então, assim, vocês são bem focados no mercado de entretenimento, né? 100%. É quase 100%, assim, né? A animação em geral, assim, mas nosso core business está mais no entretenimento, no conteúdo. Ah, muito legal. A parceria da Sanrio com a Split, né, já vem aí de muitos anos, né? Uhum. Não sei quantos anos, você lembra? Desde 2019. 2019, então a gente está falando aqui, né? São 4 quase anos. 5 anos, 5 né? anos, E você se lembra, assim, quando começou, como é que foram, quais eram os primeiros conteúdos que foram desenvolvidos? Sim. Começou com um e-mail, né? O e-mail de vocês da Sanrio, né? Buscando um parceiro de animação. E, enfim, a gente começou conversando sobre 2 projetos ali, né? Um que era Hello Kitty Fan, outro Hello Kitty, que depois veio se tornar o Hello Kitty Chef Star, né? Mas, basicamente, a ideia era criar conteúdos para o canal de YouTube, né? Um deles com a Hello Kitty mais com design tradicional e o outro com uma proposta nova, né? Que era a Hello Kitty Fan. Isso. Então, o tradicional era assim, aquela mais voltado para criança, né? Aquela animação bem infantil. E o fã, você falaria que é o quê? Seria um conteúdo já para um target também adulto? Conta até para todo mundo saber como é que é o fã, né? Porque eu ia até adiantar algumas coisas, mas vou deixar para você. Tem voz, não tem voz? Como é que é o traço? O fã era uma proposta totalmente diferente, assim, né? Que, se eu não me engano, não lembro detalhes, assim, mas se eu não me engano, era uma proposta de design até da Sanrio Brasil mesmo, assim, né? Que estava propondo um design novo. Eu não tenho certeza, acho que era isso. E, enfim, a ideia dele era... Enfim, a Sanrio Brasil já tinha feito alguns outros conteúdos, né? E, enfim, a gente tem um design mais tradicional da Hello Kitty, que já tinha sido utilizado. A ideia era fazer uma coisa diferente mesmo com a Hello Kitty Fan. Então, ele tinha uma proposta de episódios curtinhos, sem diálogo, né? O que é sempre um desafio quando você está criando conteúdo. Assim, né? Sempre um desafio. É muito bom para fazer o conteúdo viajar, né? Economiza um pouco depois com localização, tradução, né? Dublagem. Então, é fácil de viajar o conteúdo depois. Mas, narrativamente, acaba sendo uma complexidade a mais, né? Porque, na prática, quando você está fazendo um conteúdo, você está contando uma história, né? Você coloca algum tipo de situação que na fala você resolve, né? Na fala o personagem fala o que está acontecendo, ele diz o que ele está sentindo. E no caso quando você faz um conteúdo sem fala, você tem que tentar demonstrar isso com situações e com expressões. E no caso da Hello Kitty tem algumas limitações, né? Não tem boca, né? Não tem alguma... Ela tem que mostrar mesmo nos trejeitos, né? Isso, os sentimentos dela, né? Foi um desafio, foi um desafio ali no início. Então, no fim, quantos episódios vocês produziram para a Sanrio? Claro que teve anteriormente, né, uma outra empresa também que fez, né, alguns conteúdos, mas vocês, Split, desenvolveram quantos? Eu
eu podia ter feito essa conta. Não tem problema. Não lembro agora de cabeça. Você acha algo em torno... Porque eu tenho até aqui uma colinha aqui. Você tem uma colinha? Eu tenho 38 com 75, com 120, pode ser, mais ou menos? Eu acho que sim. Imagino que sim, né? Porque a gente fez a Fan, Chef Star, Super Cute. A Super Cute a gente vai falar daqui a pouquinho. Aham. Um montão. A gente essa é uma coisa muito interessante, assim, né? De trabalhar com a Sanrio de uma forma geral, assim, né? É que a gente nunca parou, né? A gente nunca parou. Constantemente produzindo. Nunca parou de fazer conteúdo de legal. Hello Kitty, assim, né? Então... Até, assim, você deve, não sei se você sabe, né? Mas estou contando até para quem está escutando a gente. O porquê que a gente produz tanto conteúdo? Você sabe? Não. Não sei, não. Acho que não. Então, porque geralmente as marcas, elas nascem de conteúdo Sim. e elas viram produtos, Claro. né? Então, a gente tem vários exemplos, né? Até de concorrentes nossos, que vêm de filme, vêm de uma animação. Sim. E aí, a extensão é o licenciamento do produto, Sim. onde o fã, né, a pessoa que gosta daquela marca, se identifica e quer ter um produto. E no caso da Hello Kitty, foi o contrário, ela nasceu de um produto, né, que é algo bem diferente. Da bolsinha, né? O porta-moeda. Porta-moeda. E ela, durante muito tempo, ficou sem ter conteúdo. E isso foi algo que a gente, aqui no Brasil, que teve essa iniciativa e depois acabou espalhando mundialmente para a Ásia, para os Estados Unidos, para a Europa, porque a gente percebeu que no Brasil a criança, que é o target principal do licenciamento de produto no nosso país, ela ainda tem essa conexão com o conteúdo. Ela precisa assistir alguma animação, né? Seja no YouTube, seja na TV aberta, TV fechada, no cinema, mas é onde que nasce a relação dela com o personagem. E foi aí que surgiu-se, né? E a demanda também dos nossos parceiros, né? Os nossos licenciados, e para a própria marca, né? Como é que eu atinjo essa criança? Eu vou ter que criar conteúdo. Então, foi daí que começou. Inclusive, a questão do conteúdo, eu acho que isso, suponho, né? A Hello Kitty tem mais de 50 anos. Não, ainda não chegou. Não chegou? Não envelhece ela. Ela vai fazer ainda, vai né? fazer em 24. Tá certo. 50 anos... Isso. É só ano que vem. Eu fiquei com 50 ela na cabeça. Ela tá ainda no 48. Já. Tá jovem. Ainda tem 49 na frente. Mas imagino que isso deva ter sido uma questão, enfim, para a Sanrio desde sempre, assim, né? Eu lembro de já ter visto alguns conteúdos, não sei se da década de 80, 90, né? Imagino que isso deve ter se passado. Mas eu acho que a grande diferença no caso da Sanrio Brasil é que eu acho que a Sanrio Brasil teve a coragem, né? Tipo, encarou isso como um desafio. Não, isso é importante e vamos fazer. Vamos fazer aqui no Brasil e principalmente, né, com uma marca, você mesmo falou, né, quase 50 anos, ela vira uma marca clássica. Com certeza. Então, assim, se você não está em constante atuação com aquele que consome, né, que é a criança que consome mais, você acaba morrendo. Né? Então, a gente consegue ter uma marca que está aí, é clássica, vai fazer 50 anos, mas ainda consegue falar com a criança. E por que ela consegue falar com a criança? Porque a gente está constantemente produzindo os conteúdos. Está sempre se renovando, né? Tá Hello Kitty é sempre renovando, atual, né? Ela consegue estar sempre atual, né? Tem muita marca que você vê que vai envelhecendo com o tempo, né? Vira uma coisa de a gente tem que estar gerações passadas. A gente tem que estar sempre trazendo novidade, né, para o nosso consumidor. Cid, agora a gente está no ar com um super sucesso, que é a série Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures, é um nome extenso, né? E a gente já está indo para a 5ª temporada, que vai estrear em agosto. E a gente sabe que vocês produzem para diversos países. Aí uma curiosidade nossa... tem alguma diferença do Brasil para os outros países no resto do mundo em relação ao desenvolvimento de conteúdo? Algo que te chame a atenção, que aqui é mais específico, nos outros países é mais, enfim, é diferente? Você consegue contar para a gente? Eu poderia te citar em diversas situações, assim, né? Diversas frentes, assim, né? Tem aspectos narrativos, tem aspectos de produção mesmo, de comunicação, até da própria Sanrio, Estados Unidos, Sanrio Brasil, enfim, tem... E vocês fazem para a Sanrio, para o escritório da Sanrio nos Estados Unidos, né? Tem dinâmicas diferentes e tudo. A gente, em geral, na Split, enfim, a gente produz animação, né? Muita gente busca a gente para produzir as suas próprias animações,
Mas, enfim, a gente também cria, né? A gente tem esse lado também de criativo, narrativo e tudo mais. E a gente, naturalmente, já sempre tende a criar, a desenvolver personagens, histórias, pensando o mais global possível, assim, né? O mais universal ali, né? Que possa navegar por qualquer mercado, assim, né? Então, nesse ponto, pelo menos do nosso ponto de vista interno ali, acaba não fazendo tanta diferença. Tá. A gente produziu o Hello Kitty Fan, não pensando no Brasil, a gente pensou no mercado brasileiro, mas pronto para ir para qualquer mercado, assim, né? O que tem são dinâmicas diferentes, assim, né? Você tem alguma, assim, para citar de exemplo, assim, algo que te chama a atenção? Do que especificamente? Não, é diferente, assim, da dinâmica do Brasil para os outros países, algo que seja diferente. Eu acho que na produção, ali no lidar, no dia a dia, tem questões culturais que são diferentes, assim, a forma... o brasileiro lida com a comunicação, com a mais produção. Mais informal. Mais informal, enfim, a gente tende a ter as reuniões, assim, um pouco mais estendidas e... Fala muito. A gente fala bastante, né? O pessoal lá fora é um pouco mais objetivo, pragmático, né? objetivo, né? Enfim, eventualmente é mais simples também em alguns pontos. E produzir para fora de uma forma geral, e aí quando a gente fala do mercado americano, por exemplo, tem sempre um desafio que é um mercado mais maduro, né? Então, ele está acostumado enfim, com a entrega, com um padrão de qualidade e tudo mais. São mais assim, exigentes, talvez. São mais exigentes, mas também são mais profissionais, assim, né? Nada que assuste, mas a gente tem que se adaptar a isso, assim, né? Então, a entrega já tem que ir sempre de um jeito mais certinho. Mas conhecendo o mercado antes, aí vocês já se preparam, né? Já sabe o que tem que mas entregar. A gente não se assusta muito com isso. A gente tem trabalhado bastante com produções americanas nos últimos tempos. Legal. Né? Tão bom, né, ser procurado, né, por empresas de fora, né? Isso mostra que o trabalho aqui do Brasil, em termos de produção de conteúdo, está bem avançado, né? E essa, pelo menos no caso da Sanrio, Estados Unidos, né? E a gente pode falar da Hello Kitty em geral. Foi uma trajetória que começou aqui com um sucesso da Sanrio Brasil. Uhum. Né? Foi um sucesso da Sanrio Brasil. Acho que é o que eu estava falando. Sanrio Brasil teve uma iniciativa, teve a coragem. Né? A gente conseguiu fazer um negócio muito legal que virou um case mundial ali para todas as Sanrios. Sim. Né? E é isso. Chamou a atenção, né, das outras Sanrios também. E acho que o que importa é que, no fim das contas, independente de ser feito aqui, sei lá... a qualidade do trabalho, né? E a gente, tá dando vida para a Hello Kitty, né? Tá dando renovada. Muito legal. Acho que ajuda todo mundo. Tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade, eu nunca particularmente acompanhei, mas eu queria saber se você consegue contar pra gente, assim, como é que é a criação de uma série, assim, dos episódios, quanto tempo demora para produzir? Uhum. Então, eu diria que a gente tem meio que dividido 2 etapas, assim, né? E aí eu falando como um gestor de produção, né? Um gestor de projeto em geral, assim, né? Você tem uma etapa que é mais criativa, né? Que ela tem aquele aspecto criativo que vocês conhecem bem, né? Vocês têm uma equipe muito criativa, que é aquela coisa mais cíclica, assim, né? De ideias, de brainstorm, de possibilidades. Você avança aqui, eventualmente aquilo pode cair, voltar, você recomeça. E é isso, que normalmente é essa etapa do início de você pensar num conceito, você pensar naquele universo, qual é a proposta, como que você vai construir os episódios, que tipo de ênfase você vai dar para um personagem, para outro, que relação que você constrói entre eles. E tudo isso vai culminando ali no roteiro, né, nas vozes. E tem, no caso da produção de animação, tem um momento-chave ali que, digamos, é o momento que, idealmente, você meio que fecha o processo criativo, que é o storyboard animatic, na verdade, né? Que é um episódio que você já consegue assistir, já tem voz. Mas não está totalmente normalmente é só rabiscado. É só um né? rabiscado ali, preto e branco, mas você já consegue assistir tudo. E aí você meio que fecha o processo criativo ali. Por que isso é importante? Na animação, diferente de uma produção audiovisual que é filmada,
Na produção audiovisual filmada, você tem um roteiro, você vai gravar e você grava horas e horas de produção ali, né? Na dúvida, você grava de novo, faz outro take, aí você fica com um monte de material que depois você vai editar. Na animação, você não pode se dar o luxo de fazer material a mais para editar depois. Então, você tem que editar antes. E é nessa fase que você faz, é em cima de um rascunho. E depois que você fecha isso, aprovou, a história é essa, é isso que tem que acontecer, esse é o tempo de cada cena. A gente conta frame por frame ali. E aí, aqueles segundos, né? É frame que é a fração de segundo, a fração, né? Que um segundo... Nem pensou, já foi, né? Um segundo tem 24 frames, assim, a gente conta quantos frames tem cada cena ali, né? Que incrível. Então, a gente fecha ali... Não, beleza. Aí a gente entra na etapa de produção, que aí é uma linha de produção, né? E aí, quando a gente está falando de série, né? Série tem essa característica que não é como se fosse fazer um curta-metragem, nem mesmo um longa, assim, né? Até o longa tem um aspecto um pouco mais artesanal, assim, né? A série é linha de produção. É linha de produção, assim, né? Você faz uma cadeiazinha de etapas ali, equipes focadas, você tem prazo para cada coisa. Você, em cima da animatica, aí você começa a calcular quanto de cada coisa tem que fazer, você vai disparando já para as equipes produzirem o que tem que fazer. Uma tem que terminar alguma coisa numa data para outra começar no dia seguinte. É tudo bem organizado, né? E é uma linhazinha de produção, assim, né? Profissionais muito especializados ali. Aí essa é a parte da produção em si. Aí, por exemplo, uma série, vamos dar um exemplo, só para a gente exemplificar. De uma série de 15 episódios. Entre todo esse processo que você contou aqui pra gente, né? Desde a criação, não sei o que, até a finalização, quanto tempo mais ou menos demora? Quando a gente vai calcular para fazer uma série, uma temporada, eu costumo explicar isso até mesmo para a equipe ali quando está planejando, assim, né? O jeito mais fácil de calcular é você pega a etapa que dá mais trabalho e que envolve mais gente, que é a animação em si, né? A animação, enfim, tem toda essa etapa criativa, tem roteiro, tem arte, tem voz, tem áudio, tem sei lá o quê, e são várias equipes, várias pessoas em várias etapas. Mas a animação em si, que é dar vida para o personagem, você pega o personagem, uma imagem fixa, e termina com ele vivo, se mexendo. Isso daí já é praticamente metade do trabalho, só essa parte, né? Então, cada animador vai produzir ali em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos por mês, né? Então, ele produz 5, 6 segundos por dia. Então, precisa de muita gente. É muita gente trabalhando full time para fazer segundinho por segundinho. Então, o jeito mais prático de calcular, você pensa em cada episódio e você pensa numa unidade mínima de produção dele. Então, é isso. Vou fazer um episódio por semana. Se eu vou fazer um episódio a cada 2 semanas. Você define eu tô falando, isso é na hora que a gente vai fazer o planejamento da produção. Na hora do planejamento, você vai definir esses times. É isso. Se eu calculo que um animador meu vai fazer 30 segundos numa semana, e eu tenho um episódio de 3 minutos, que são 180 segundos, né? Eu vou precisar de 6 animadores para fazer em uma semana. Aí, se for uma coisa viável, montar uma equipe de 6, então eu sei que eu consigo fazer... Não é uma resposta tão pronta, né? Tem todo um planejamento e uma estrutura aí para ser montada. Então, mas é que, por exemplo, no caso da Super Cute, o nosso planejamento é mais ou menos esse. Tá. Né? Então, aí a gente organiza a produção para fazer um episódio por semana. Então, por exemplo, se a gente tem 15 episódios para fazer, a gente sabe que só essa etapa vai durar 15 semanas. 15 semanas. Fora as etapas que vêm depois e antes. Tem aprovação, né, também, né? Tem ajustes. Legal. Enfim, tem pós-produção e tudo mais. Não, assim, né? super Mas legal. a cadeia ali de cabo a rabo de cada episódio, acho que demora uns 3, 4 meses, assim, né? Tá. Desde do roteiro ali até a finalização. Até tá pronto para colocar na tela, assim, né? Legal. Mas é uma escadinha. E a gente vai entregando um por semana. Legal. Cid, tem outro tema que, assim, eu particularmente sou super curiosa, eu acho
muito bacana, que são a parte da dublagem, né? Que eu acho que é o que dá vida, né? Sim. Você consegue contar um pouquinho como é que esse processo da dublagem para dar voz a esses personagens? Como é que é essa escolha de voz? Como é que é feita essa... Uma coisa é a animação, né? Eu imagino que depois... né, tem a dublagem. Como é que é esse processo? Então, na verdade, a gente tem tecnicamente, né, tem dois tipos de trabalho de voz, né? Tem a dublagem, só que a dublagem é aquela que você faz depois, é uma adaptação de um idioma original. Tá. Então, se você tem alguma coisa originalmente gravado em inglês, aí quando vem para o Brasil, você faz uma tradução e está um trabalho de dublagem. Outra coisa é a voz original. É essa, né? Como é que é essa da voz original? A voz original é mais o tipo de coisa que a gente trabalha na animação, né? Tá. E eu acho que, no geral, assim, enfim, salvo engano, é o tipo de demanda que existe maior para os atores de voz original. É uma demanda um pouco diferente, né? O ator de dublagem, ele precisa de muita técnica. O ator, geralmente, de dublagem, ele só faz isso? Ele é só focado em dublagem? Então, o mercado brasileiro de dublagem ele é muito forte, assim, né? Então, tem muitos atores que trabalham com isso há muitos anos. Mas, obviamente, tem muitos atores de dublagem que fazem voz original também. Tá. Né? Enfim, alguns são mais especializados em uma coisa, outros em outra coisa, assim, né? Mas o processo é um pouco diferente, né? A dublagem, a dublagem é um trabalho muito técnico, né? Então, a experiência... É por isso que você encontra... muitas produções com dubladores produzindo muitas coisas diferentes, porque esses já têm muita técnica, então eles conseguem acertar mais. Então, o trabalho é de você conseguir fazer uma boa interpretação baseado na interpretação original e, enfim, sincando e, eventualmente, ainda colocando algum toque criativo novo, assim, né? A voz original, ela é totalmente livre, assim, né? Então, você vem de um papel em branco. Aí você vai me perguntar, é mais fácil, mais difícil? Bom, não sou ator, né? Não sei dizer. Assim, mas é o ator que dá a emoção, né? Assim, então, e aí, na voz original, né? na voz original, é isso, é uma folha em branco. Eu posso dizer que, para gente que trabalha com animação, é muito importante esse trabalho, principalmente quando a gente está criando algum conteúdo novo, personagens novos, né? A gente passou muito por isso na nossa série original, que a gente da Split, que chama o Ibum, porque diferente da Hello Kitty, né, que é uma personagem que já existe, né? Quando a Hello Kitty, quando a gente foi entrar no conteúdo da Hello Kitty, ela já tinha todo um histórico de vida. Claro, claro. Né? Hello Kitty, de Londres, tem toda a família e tudo mais, enfim, tem a sua personalidade, tudo que pode, o que não pode, já estava pronto, escrito, bonitinho no papel. Na nossa série, a gente estava definindo tudo isso. E a gente estava definindo, mas sem ter certeza, mas será que vai ficar bom? Será? Eu tinha muito medo, por exemplo, que uma personagem nossa fosse ficar muito chata pela descrição. Então, o que arrematou o personagem, a construção do personagem, foi a voz, o casting, né? Que é o processo, esse processo de seleção ali da voz, assim, né? Que, enfim, você perguntou como é que funciona, assim, né? Enfim, normalmente a gente tem... Acontece muito na animação, não sei se sempre é assim, né? Mas na animação acontece muito do próprio diretor de voz fazer o casting, né? Sei que em outras produções tem gente especializada só nisso, né? Mas, enfim, pelo menos no nosso caso, a maioria das vezes, o próprio diretor de voz, ele faz o casting, tem um leque de profissionais que ele conhece, a gente traz ali as características que a gente quer, né? Eu quero uma voz que seja mais infantil, mais caricata, ou mais assim, mais assado. Uma pegada mais engraçada. Seria legal se fosse um ator que fosse mais criativo, que colocasse mais piadinhas fora do roteiro. Entendi. Às vezes você quer isso, às vezes você não quer, né? Que legal. Então, na voz original é muito importante para construir, né, construir a narrativa, o personagem, né? E a gente que é animador, né, a gente costuma dizer que a voz é a nossa matéria-prima. Com certeza. Porque quando se trata de animação, você tem duas facetas de atuação.
né? Então, tem um ator que atua com a voz e o animador que, de certa forma, também é um ator, né? Quando a gente anima, a gente não só sai mexendo o personagem, a gente tem que dar vida, a gente tem que pensar em como aquele personagem reagiria naquela situação, né? O que ele está pensando naquele momento. Então, é isso, a gente tem essas duas metades. E a voz ela é imprescindível como matéria-prima para a gente arrematar ali a atuação, né, do personagem. Obrigada aí por essa aula fantástica de dublagem. Antes da gente terminar, eu queria te uma pergunta. Você tem algum fato curioso sobre a criação dos conteúdos da Hello Kitty? Algo que foi mais desafiador, alguma coisa mais interessante? Algo que te chamou a atenção durante esse processo de criação dos conteúdos da Hello Kitty? Eu acho que o mais desafiador tipo, pode falar algo divertido também, tá? Então não precisa só desafiador. Que é isso, desafiador e divertido, na verdade, é a mesma coisa, assim, né? A ideia de trabalhar com uma marca tão consolidada, né? Tipo, é um prazer enorme, é uma marca que a gente adora. Acho que, enfim, eu desconheço alguém que não goste, né? Verdade. Eu conheço gente que não consome, mas que não gosta e desconheço. E conheço muitas pessoas que são apaixonadas, assim, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, assim, né? Aí eu vou até falar que você me contou em off que até teu filho de 13 anos, isso é muito bacana. Ele adora. Que a marca, ela é eclética, não é? A gente pensa que é só criança, tá vendo? Um menino adolescente que gosta da marca. Sim, isso é fantástico. Exato, né? Tipo, ela é universal, assim, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, que você pega aquele personagem, aquela marca que é tão conhecida por tanta gente há tanto tempo, e você vai dar alma para ela, você vai dar vida. E aquilo vai ficar, né? Se você fizer alguma bobagem ali, né? Tipo, vai ficar pro resto da história aquilo ali, culpa sua, né? Você estragou aquela experiência ali, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, assim. Mas é um prazer enorme, assim, né? Muito legal. E, enfim, e todo esse desenvolvimento, mas tudo isso, acho que todos esses desafios, tudo deixa o trabalho mais gostoso, deixa né? o trabalho mais agradável. Gostoso e, no fim das contas, o resultado também deixa a gente muito feliz. Aliás, assim, dá né? para ver o resultado nos canais da Hello Kitty. Sim. Cid, muito obrigada por esse bate-papo. Para mim foi um tema super diferente, né? Conteúdo, criação, desenvolvimento. Você trouxe muita coisa bacana para compartilhar aqui com a gente. E eu queria saber se você gostaria de deixar o site, as redes sociais da Split para o pessoal acompanhar as novidades, o que vocês fazem. Não, com certeza. Vocês podem seguir a Split no nosso site, splitstudio.tv, nosso Instagram. Acho que tudo isso vai estar ali, né, na telinha. Enfim, eu não lembro de cabeça todos, mas o Instagram, LinkedIn, até TikTok. Ah, que legal. TikTok está forte, né, agora, né? Não pode estar por fora, né? Mas o principal, acho que onde tem as novidades primeiro é lá no nosso Instagram. Legal. Obrigada. Obrigado. E por aqui finalizamos o 5º episódio do Sanrio Cast. Gostaríamos de convidá-los para seguir as redes sociais da Hello Kitty Brasil, Sanrio Brasil. E até a próxima.